tudo bem? Bem-vindos ao Bunker Holístico. Meu nome é Adriana Costa. Conforme prometido, vou subir hoje os vídeos para o primeiro semestre, a tendência energética do primeiro semestre de cada signo por decanato, tá? Vou fazer transição de um decanato para o outro, ou seja, de um vídeo dos nascidos, por exemplo, os arianos nascidos de 21 a 31 de março. Vou fazer a leitura deles, janeiro e fevereiro, a leitura para o segundo decanato dos nascidos de 1º a 10 de abril e assim sucessivamente, mas tudo eu vou deixar num vídeo só, tá bom? Vou fazer janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, por cada decanato, e vou condensar num vídeo só. Se eu perceber que vai ficar muito longo, vai demandar muito do celular para fazer o upload, aí eu faço o corte, tá joia? Então vamos lá, meu povo. Vamos abrir o campo, ancorar a egrégora. Vamos elevar nossa mente, o nosso espírito, vamos acalmar o nosso coração. Vamos entregar a situação ou o problema com clareza, fé, harmonia e gratidão, porque no final das contas, né, apesar das situações desafiadoras, tudo é lição. Nesse momento eu peço proteção dos meus mentores, peço licença aos mentores e aos anjos de guarda e de todos os que estão alinhados a esta egrégora. Gratidão à espiritualidade de luz por mais uma oportunidade de crescimento e de auxílio. Nada faltando, tudo completo, nada quebrado, tudo funcionando, nada fora do lugar, tudo no lugar certo. Amém. Então, eita, vamos ver a primeira energia que se apresenta, energia geral que tá lá em cima. Peixes e o ovo. Vou continuar embaralhando, né? Porque eu preciso tirar 3 para a energia geral desse período. Então, janeiro, fevereiro, energia geral para o primeiro decanato do signo de Áries, nascidos de 21 a 31 de março, regidos por Marte. Qual é a energia geral que se apresenta? Temos a ferradura. Então, já que viemos, né, caiu uma só, então vamos fazer o nosso cortezinho e complementar a ferradura. A pimenta, o chicote. Vou fazer a distribuição. Depois que eu fizer a distribuição, meu povo, aí eu trago as cartas para perto de vocês e ajudo vocês a entenderem, tá? Vamos lá na família. A cegonha, o tuaregue, a mão, a chave, saúde, amor. Eita. Vieram duas, né? Então, logicamente, já estava na sequência mesmo. Financeiro. Trabalho, deixa eu subir um pouquinho. Tá dando pra ver, pessoal? Espero que dê pra ver, tá certo? Me avisem aí. Bom, lá na energia geral desse período, que deve ser exatamente porque é o período de começo de ano, pega aí o carnaval, né? Essa coisa toda do carnaval. Então, a gente tem um aviso aqui bem no meio, né, desse período, que é a carta da pimenta. A carta da pimenta fala sobre as coisas perigosas, pessoas, situações. A gente sai com um chicote. A ferradura, no geral, é uma carta muito boa, porque ela traz sorte, ela traz vínculo espiritual, ela traz força, ela traz um poder de magnetismo, de atração, né, para coisas boas. Mas aqui a gente tem uma conjunção com cartas mais pesadas. Então, pode ser que esse período você precise reforçar a sua conexão com a espiritualidade, você que é cristão, né, esteja mais forte na sua fé. Você que não é cristão, mas que você tem o hábito de fazer rituais ou banhos de ervas, é recomendado e muito, né? A gente tem aqui um elemento que também pode ser um assédio espiritual. Lá vem a minha gatinha, gente, só um minuto. Ia subir e desconjuntar o jogo. Então, a gente vem com um elemento denso, né?
principalmente no nível espiritual. Então, ó, esse período que a gente sabe que do final do ano até o carnaval, a gente sabe que é meio puxado, né? É pesado em vários aspectos. Então, faça sempre suas orações quando sair de casa, quando chegar, agradeça. À noite, antes de dormir, também agradeça pelo dia, né? Criar esses pequenos hábitos que também acabam reforçando o nosso escudo protetor, né? Mas aqui pede reforço do seu vínculo espiritual, banho de ervas, tá bom, gente? Tem que fazer, tá? Bom, essa foi a energia geral para janeiro, fevereiro. Lá na família, deixa eu trazer aqui para vocês. Parece que aqui na família, pelo menos a energia que sai aqui nesse período, pode ser um período de ajuda chegando, algum mérito acontecendo. A gente tá aqui com a carta da pessoa que luta por nós, ou que nos oferece uma ajuda, mas a gente tem dois elementos femininos muito fortes, que é a cegonha e a mão, né? Então pode ser que nesse período alguma solução venha e não precisa ser necessariamente de alguém. Pode ser mesmo do universo, do movimento que você fez para chegar até essa entrega, né? Até a resolução desse problema ou do que você quer, né, resolvido. A gente tem duas junções aqui de independência também. O Tuareg fala sobre independência. De repente, posso estar falando com o ariano do primeiro decanato que pode estar tá mudando de trabalho ou mudando de projeto de vida, mudando inclusive até de casa ou de cidade, e que vem ventos propícios, né? Vem soluções nesse período, graças a Deus, né? Porque começo de ano a gente sabe que as coisas não são muito certas, né? Agora, sempre tenham em vista o elemento que saiu aqui, a energia geral desse período. Reforce a fé, reforce a oração, tome seu banho energético se você for mais dessa vibe, tá bom? Para que realmente nada seja um empecilho ou o mínimo de empecilho aconteça nesse período de janeiro e fevereiro, nesses temas aqui que estão na mesa. Vamos lá para a saúde. Olha, aqui na saúde, ou precisa nesse período dar uma movimentada, sair de casa, porque o caixão não são só as transformações, as mudanças, né? Mas também é o que está parado, é o que está ali sem movimento. E a gente está falando do ambiente doméstico num período que é meio que de ainda restos mortais de recesso, porque ainda pega essa vibe de carnaval, de festividades de carnaval. Mas assim, tenha cuidado. Para alguns, né, a gente pode pedir um cuidado maior para as questões cardíacas, respiratórias também, porque o coração envolve esse eixo, né, que está na região do nosso tórax. Então, é importante dar uma atenção a isso, não fazer nada que lhe canse demais. O fato de precisar você se movimentar um pouco não quer dizer que você se movimente a ponto de você se exaurir, né? Mas pede um cuidadozinho para as questões respiratórias e cardíacas, né? A raposa está no jogo pedindo essa atenção. E esforços também feitos em casa, peça ajuda se precisar fazer alguma reforma, mudar algo de lugar que seja pesado. Cuidado com essa coisa de fazer mudanças, né? Vamos ver, ó, mudanças em ambiente doméstico. E não faça sozinho, peça ajuda, né? Porque que é para não forçar muito. Mas pelo lado emocional, se você já está com alguém em casa, na família, que está com alguém com alguns problemas aí em nível cardíaco, dê mais uma atenção, esteja sempre perto, né? A carta do caixão nem sempre significa falecimento, né? Porque aqui a conjunção que eu tirei não fala sobre isso, então não quero tocar nesse assunto. Mas quem já tem problemas cardíacos, esteja mais atento a essas pessoas e não faça esforço. Você que já tem problemas cardíacos, não faça esforço, tá bom? Vamos lá para a casa do amor. Ó, no amor, aqui a gente tem até uma conjunção boa, né? A gente não pode reclamar. Mas assim, tá falando o seguinte, mantenha silêncio. Se você tá falando aí, trocando mensagem com alguém, a conversa tá boa, pra você que é solteiro, né?
Mantenha silêncio. A gente tá com duas cartas, a gente tá com duas falas aqui, duas mensagens de silêncio, de fazer as coisas no íntimo, né, do seu coração, da sua alma. A gente tem a estrela e a carta das frutas que fala sobre sorte, sobre abundância, sobre doação, sobre plenitude, sobre merecimento também. Então, assim, a gente tem aqui duas situações falando sobre silêncio. Até mesmo você que é casal, se as coisas estão dando certo aí no relacionamento de vocês, não precisa estar postando, não precisa estar dizendo para Deus e o mundo, não precisa estar colocando no status do WhatsApp isso tudo, porque de qualquer maneira a energia dos outros nem sempre é positiva. Não que as pessoas sejam sempre ruins, mas tem gente que em determinado momento da vida não está com energia boa, aí vê as pessoas, né, postando muito a vida privada, a vida pessoal, e aí aquela pessoa fica com aquela invejinha, entre aspas, do bem, né, e acaba gerando energia ruim, um movimento, né, ruim. Então, é uma conjunção que fala sobre o silêncio. Para você que está solteiro, para você que está no relacionamento, de qualquer maneira, não se exponha. Não fale muito o que está acontecendo aí na sua vida. E se você está solteiro, também não reclame. Né? Se as coisas não estão vibrando ainda no campo emocional, também não reclame. Vibre no positivo. Né? Não fica assim reclamando o tempo todo que o amor é isso, que os homens são aquilo, que as mulheres são aquilo outro. Que você que está solteiro, porque por uma questão de momento, agora o universo não está conspirando, de qualquer maneira não reclame. Porque assim, a conjunção está de não falar, porque se a gente fala, se a gente expõe a nossa felicidade mais íntima, mais cara, a energia de inveja vem. Se a gente reclama, a energia de bloqueio, de muro, né? Nessas questões, a energia de muro se constrói. Ou seja, não flui, né? A coisa só piora, tá bom? Vamos lá para a área financeira. Vocês estão vendo aqui essa parte? Espero que sim, tá bom, gente? Ó, aqui no financeiro a gente tem o que está parado com o movimento. A roda fala sobre. Ela tem uma energia meio que como a roda da fortuna no tarô, né? É aquele movimento que muda, estava numa situação X, vai para uma situação Y. Mas é um movimento que também depende da gente, né? Então, na questão financeira, tem algo que precisa ser movimentado, algo que precisa ser mudado de contexto, principalmente envolvendo pessoas muito próximas. A carta do cachorro não é só a parceria que a gente tem de trabalho, mas também de família, os vínculos que a gente tem mais próximos, né? Podem ser filhos também, não é só a carta da criança, é tudo que é todo mundo que está muito perto. Então, no financeiro, se você está com as questões financeiras aí no momento difícil, é bom. O movimento tem que ser o de estancar, né? Parar os gastos desnecessários para não causar uma reviravolta na vida financeira nesse começo de ano, para não gerar um aborrecimento, uma preocupação, né? Pode ser que o que esteja meio que parado esteja causando financeiramente, né, essa preocupação, mas como a carta da nuvem está nessa conjunção, fala que são preocupações passageiras, mas de qualquer maneira pede um alerta. Se você faz algo se movimentar envolvendo gastos, lógico que você vai ter preocupações, está aqui a nuvem no jogo. Mas se você faz um movimento de economia, né, de você segurar as finanças, aí as preocupações que já existem neste período vão ser passageiras, tá? Cuidado com os gastos desnecessários, porque a gente está falando também de fevereiro, não vamos esquecer, pré-carnaval, tem festinha aqui, tem um barzinho ali, tem uma festinha com a família, lá vem gastos de começo de ano, que já se juntam com os gastos de final de ano. Então, é importante ter atenção com esse movimento. Movimentar algo na área financeira para você que é comerciante pode ser o movimento de você não usar demais a reserva para colocar algo novo nesse período. Não vai ser propício, tá bom? Vamos ver o trabalho, né, meu povo? Eita, hein, meu povo?
A gente tá aqui com duas cartas de proteção, duas cartas de alerta. Uma é sobre defender, né, o que você tem, o que você quer conquistar, o que você já conquistou. Mas o punhal ele é uma carta mais violenta, mas inclusive as duas cartas falam sobre magia, tá, gente? É proteção espiritual também, em termos de magia, inclusive. E a gente tem o seguinte, olha, deixa eu dar um alerta aqui para você que está trabalhando. Se você é mulher ou se você é homem, você vai ter que usar os recursos energéticos da força feminina. Não entre em briga, tá aqui, tá certo? Se você quer se manter no seu trabalho, se você quer um reconhecimento, se você quer subir na carreira, não entre em brigas. A gente tem um elemento energético aqui, que é um aviso muito forte, porque se está em uma conjunção positiva, então essa força espiritual que se apresenta aqui na carta da Chuvane é uma proteção que se põe sobre você merecidamente. Mas se você se coloca em situações conflituosas, essa carta vai, assim, é a energia que ela fala, né? Se você usa seus recursos de forma agressiva, violenta, recursos internos, tá, gente? De lidar com o outro. Essa conjunção não fala de algo bom, tá? No mais, o que eu sinto aqui para os arianos do primeiro decanato, nesse período de janeiro e fevereiro, se você que está desempregado, conte com a fé, faça uma promessa, tá? Para você que não tem vínculo com nenhuma entidade cristã, faça vamos dizer assim, um ritual, não é um ritual de radiestesia, use a radiestesia se precisar, faça um ritualzinho faça uma oferenda simples para o povo cigano, que a gente tem aqui o símbolo cigano muito forte, a gente tem um elemento cigano muito forte. Você pode oferecer uma cesta de frutas e doar para um trabalhador aí da rua, esse pessoal que limpa vidro, o pessoal que vigia carro, né? Sempre doe para trabalhadores da rua. Um ritual para o povo cigano simples dá certo também. Então, como estamos falando de trabalho, né? Então, tem essas informações. Para você que é dono de empresa, cuidado com disse-me disse no seu ambiente de trabalho. Seja prudente, ó, use a energia feminina, seja prudente. Observe, deixe que as coisas se movimentem por si só, para você observar quem está certo, quem está errado. Se for necessário ouvir as duas partes, ouça sem tomar lado de ninguém e observe o andar da carruagem para você tomar a atitude correta, tá bom? Então é isso, arianos do primeiro decanato. Espero que vocês tenham gostado da leiturinha de vocês desse período de janeiro e fevereiro. Vou fazer o embaralhamento para março, abril e depois maio, junho, tá bom? Um cheirinho queijo em todo mundo, até já já, porque a gente vai fazer uma transiçãozinha rápida de vídeo, tá bom? Até já, meu povo! Pois então, meu povo, vamos dar seguimento, né, à leiturinha de março, abril, para você, ariano, do primeiro decanato, nascido de 21 a 31 de março. Espero que vocês estejam vendo aí nas plaquinhas para vocês se orientarem, tá bom? Quem quiser anotar, pegar um caderninho e colocar os pontos, né, principais dessa leiturinha. Vamos ver qual a energia geral que vai se apresentar para o ariano do primeiro decanato, os nascidos de 21 a 31 de março, para março, abril de 2026. Energia geral. Opa! Já vou levar em conta, né? Vou fazer o corte, mas vou levar em conta. Frutas e caixão. E vamos abrindo a leiturinha. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Família. Saúde, deixa eu descer um pouco mais. Saúde.
amor, financeiro, trabalho. Vamos lá, queridinhos. Energia geral para os arianos do primeiro decanato, março, abril. Aqui a gente vê uma conjunção de finalmente, né, um período melhorando, né, que as frutas simbolizam a abundância, a fartura, o que veio pelo esforço, pelo trabalho, pelo mérito. Então a gente tem uma transformação nesse aspecto suado, né, gente? Talvez vindos aí de um sacrifíciozinho que foi feito no período anterior e que agora vai se apresentar melhor, né? As entradas, vamos dizer assim, as oportunidades, entradas que eu digo entrada de dinheiro, entrada de oportunidades, parece que vão começar a se apresentar depois de uma luta, né? Porque às vezes assim, a gente já pega a energia de final de ano, aí junta com aquela energia meio atrapalhada de começo de ano, já pega a energia densa de carnaval e a coisa começa a se movimentar. A gente que é brasileiro sabe que as coisas começam a se movimentar depois de março, né? O ano começa, o ano de trabalho, o ano de oportunidades, é igual o ano astrológico no Brasil, começa a partir de março, né? Então, para quem está ainda passando por um período difícil, ó, de sacrifício, de necessidade de fazer sacrifício, vai passar, né? O que eu asseguro para vocês é que a energia geral desse período março-abril, tá, gente? Vai passar. Mantenham-se com fé, mantenham-se com a conexão de vocês com a espiritualidade. Lembra que sai lá naquela energia, né, de janeiro? Então a gente precisa ainda se manter com fé. Vamos lá para a casa da família. Olha aí, meu povo. Vamos defender o que é nosso, ou os nossos, né? Já que estamos falando de família, realmente com amor e com compreensão, com paciência, né? A gente tem aqui o cavaleiro e o punhal, trazendo energia de luta, de luta e de conquista, né? Mas como a gente tem a lua normalmente é uma energia de meio que de instabilidade, instabilidade emocional, instabilidade de humor, né? Pode ser que esse período, se vocês não defenderem o que é de vocês da maneira correta, se vocês não tratarem as situações domésticas com zelo, com cuidado, com respeito, e isso virar uma contenda, virar uma briga, uma briga, né? Briga que eu falo, briga quem é casal sabe, né? Pode virar uma coisa assim difícil, pode ficar emocionalmente mais difícil, pode ficar emocionalmente assim aquela guarda-mágoa, né? Não é bom. Então, para um ambiente familiar, eu tô falando de marido e mulher, mas posso falar, mas isso também se estende para a relação de pais e filhos, família de maneira geral, avós, netos, né? Pais mais velhos com os pais mais jovens. Então, assim, o que for decidido no âmbito familiar, o que for que se precise resolver, façam com pé no chão, façam com consciência, façam com a cabeça no lugar, que a gente tem um elemento de instabilidade, né? Não se deixem levar pela emoção do momento, tá bom? Não vamos nos deixar levar pela emoção do momento, que é para depois não ficar um clima pesado, uma coisa chata, não ter sofrimento, né? Punhal com o coração na linha do punhal, não ter ninguém ficar guardando sentimento ruim, né? Sentimento depois lá vai pedir desculpa, lá vai, não é que seja ruim pedir desculpa, mas ao invés de pedir desculpa por algo que poderia ser evitado, vamos evitar logo, não é isso? Vamos lá para a casa da família. Aqui na Casa da Saúde a gente tem, digamos que uma limpeza. A gente tem a carta de Nanã, na carta do buquê, né, que fala sobre surpresas boas também, mas também ela é representada pela carta da chuva, né?
a que ajuda a florescer, a que ajuda a limpar. E a gente tem assim dois elementos dicotômicos, água e fogo, né? Então a gente pode ser que esse período vocês precisem fazer uma limpeza ou conversar com alguém ou procurar um tratamento, procurar um acompanhamento com algum profissional para que vocês se estabilizem emocionalmente. Essa coisa de essa instabilidade emocional pode vir desse se, né, essa conjunção aqui na família foi difícil, precisa fazer uma limpeza nessas emoções, né? Precisa fazer uma limpeza nesse ambiente que ficou pesado. O que é essa limpeza? É um pedido de desculpa, é um eu te amo, vamos sentar e conversar, restabelecer as coisas. Mas se for uma situação que já vem você emocionalmente falando, vamos esquecer assim o contexto familiar, emocionalmente falando, que aqui a gente está com alguns contextos emocionais. Emocionalmente falando, você já está meio instável, já é bom procurar ajuda, né? Porque onde o peixe bate, ele intensifica o que está em redor. Então, até mesmo se você quiser se abrir com mais frequência com um amigo, com uma amiga, sair com mais frequência para jogar essa energia que está dentro, né? Essa angústia, talvez, que esteja aí dentro, que a gente está com fogo aí queimando, e um elemento aquoso aqui, né? E a gente não está sabendo canalizar, então, de repente, se você precisar de uma mão amiga, de um ombro amigo, ou de uma ajuda profissional, seria bom já procurar esse período. Se você não está com a saúde instável, né, pede que você se movimente. Você está com a saúde assim, você não está com nenhum problema orgânico, pede que você se movimente mais, que você faça um movimento envolvendo água, você vá mais à praia, você faça esportes envolvendo água, natação, né? Tá pedindo isso. Ou que você pratique esportes com regularidade, né? Não fique nessa instabilidade, porque o fogo é aquela coisa que acende, apaga, qualquer vento, né? O fogo vai e quase apaga, mas não apaga. Então, no que você precisar fazer para se cuidar, faça de maneira assertiva. Se cuide mesmo, bota o negócio para se movimentar, né? Com frequência. Não se entregue à preguiça, tá bom? Gente, aqui no amor, a gente tem duas cartas, assim, duas conjunções de revelação, né? O livro é o que está oculto, mas é o que vai surgir. E os ovos é o que a gente precisa realmente saber. É uma carta também de fofoca, carta das coisas que não dão certo do jeito que a gente planejou, acontecem de uma outra forma inesperada, né? Quando a gente quebra ovos, a gente fica, né? Tipo, pá, quebrou. A gente chega no supermercado, quebra o ovo sem querer, a gente fica meio tenso, né? Então é mais ou menos isso. E a gente tem a torre e a mão. Então é o seguinte: aqui no amor, se aparecer alguma coisa, alguma informação desagradável, ou você lida de forma tranquila, assim, na medida do possível, harmônica na medida do possível, sim. Que eu falo, sem alarde, sem fazer confusão. A carta da espiritualidade fala que isso aqui pode ser uma conjunção de perdão, ou pode ser uma conjunção de perdão e você continua, ou pode ser uma conjunção de perdão, mas cada um segue seu rumo, né? Porque a gente está aqui diante de duas verdades que podem aparecer, a conjunção de verdades ou de uma situação que vem à tona, e são situações que não são agradáveis, porque uma situação que não é agradável, porque a carta do ovo fala sobre isso. Fala sobre o que não está nem sob o nosso controle, né? São coisas que a gente não consegue segurar, a gente não consegue manter sob o nosso controle. Então, você é quem decide. Ou você perdoa e dá uma segunda chance, ou você perdoa e diz, não, olha, eu perdoo, mas assim, não dá para seguir porque essa coisa aí pode se repetir, né? Então, vai ficar muito a critério de vocês, tá bom?
Vamos lá para o financeiro. Olha, aqui no financeiro eu quero começar pelo pentagrama. Porque como é uma energia extremamente forte, ela tem é uma carta que traz um poder espiritual e energético muito forte para a conjunção toda, né? Então, ela fala sobre êxito, fala sobre domínio de uma certa situação, mas ela também é uma carta de aviso, porque ela está muito vinculada ao divino, né? Tá muito vinculada à existência de uma magia feita. E magia, gente, não precisa ser só o trabalho espiritual que fazem contra a gente. Às vezes, um olho gordo já é uma magia. Um olho gordo já se pega a gente vulnerável numa situação de vida ou em algum aspecto da nossa vida vulnerável, esse olho gordo pega a gente. É verdade, é energia. Abre campo para uma obsessão, né? Então, aqui no financeiro, a gente tem soluções que podem chegar, né? Nesse período, março, abril, mas essas soluções que chegam, se chegarem, né, pelas leis divinas, pelas leis do merecimento, porque o pentagrama está muito ligado ao divino, elas chegam pelo merecimento, tá? Se você precisa botar algo para se movimentar nesse período, você que está trabalhando e quer uma renda, sua renda melhore, você que está desempregado, é uma conjunção que pede que vocês façam algum tipo de acordo. Não é acordo, não é a palavra que a gente chama. Eu vou usar essa palavra porque foi a que veio na minha cabeça, mas vocês vão entender. Uma promessa. Faça um vínculo, faça um voto, é isso. Faça um voto, faça um sacrifício, faça um jejum, façam alguma coisa para que os caminhos se abram, porque está propício. Financeiramente está propício, porque a gente tem essa conjunção aqui da cegonha com o pentagrama, é maravilhoso. A gente tem a carta da chave no jogo, que está com o pentagrama também na conjunção. Isso tudo é maravilhoso, mas quando você fizer o seu voto, quando você fizer a sua promessa, vá até o fim. Prometa o que você consegue cumprir. E para você que já está com o financeiro bem, você nesse período, se você faz parte de um grupo que está com o financeiro tranquilo, não se exiba, né? Não fique mostrando o que você tem, com o que você gastou, para onde você foi, o carro que você trocou, a reforma que você está fazendo. Não coloque a sua vida íntima muito em evidência, porque a gente tem uma carta de poder espiritual, poder magístico muito forte. Você abre campo e do nada, quando as coisas começam a andar para trás, você não sabe por quê, né? Então, prestem atenção nessa conjunção. Quem quiser anotar, eu achei bem expressivo. Achei uma conjunção muito expressiva. Achei o recado bem importante. Então, tomem nota, tá bom? Vamos para cá para a conjunção do trabalho. Que conjunção maravilhosa, viu, gente? A gente tem aqui uma energia de limpeza. Nesse período, março, abril, para quem está desempregado, é uma conjunção maravilhosa. Pode ser que pessoas próximas a você, ou até o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda, esteja atuando aí para que essa limpeza emocional aconteça, a limpeza de período difícil aconteça. A gente tem uma conjunção aqui de chamamento ou um aviso que traz para o seu campo de trabalho, para o seu campo emocional, uma energia de trabalho boa. Se você está desempregado, pode ser que alguém lhe chame e você vá trabalhar num lugar legal, no lugar que você goste. Pode não ser o emprego que você quer para o resto da sua vida, mas por agora é algo bom, tá? A gente tem uma conjunção aqui, ó, do que é honesto, do que é correto. Para quem está desempregado, tá legal esse período março-abril. Para você que já trabalha, é uma carta que chama para responsabilidade, para manter o compromisso, para se manter firme nas suas responsabilidades, nas suas convicções. Continue sendo aquela pessoa persistente, correta, né? Porque o mérito vem,
Às vezes a gente quer que sempre venha lá, ali naquele posto que a gente tá, naquele trabalho que a gente tá, naquela função que a gente tá, e às vezes acontece, o mérito vem quando você muda de trabalho, vem naquele outro trabalho, vem numa próxima oportunidade. Mas onde você está, fala sobre manter-se na coisa correta, no trabalho correto, no fazer a coisa correta, tá bom? Se você tem negócio, se você tem seu próprio, né, você é empresário, empresária, fala sobre se manter conduzindo o seu negócio de forma ética, de forma correta, porque esse período falta de cliente não vai ser, né? Eu achei uma conjunção muito boa para esse período, tá, Arianos, do primeiro decanato. Achei muito lindo. A gente tem um alertazinho só aqui na questão da família, aqui na saúde, mas tudo precisa, assim, vocês tendo esse conhecimento, vocês já entendendo que essa é uma energia que pode vibrar esse período, então vocês já, logo de agora, vocês já se cuidam, né não? Então tá bom, vou desfazer a conjunção, vou fazer o embaralhamento para o período de maio e junho, tá bom? Um cheiro em queijo em vocês, até já já. Vamos lá, né, meu povo? Dando seguimento aí a leitura do primeiro decanato de Áries. Agora a gente vai para a conjunção maio-junho. Vamos pegar a energia geral para os nascidos de 21 a 31 de março. Quais são as energias que se apresentam? Opa! Energia geral já caiu, né? Então, a energia já está pronta para ser, já está disponível, né? Vamos lá. Energia geral. Família. Espero, gente, que vocês estejam conseguindo ver direitinho. Eu fiz essas plaquinhas de identificação para vocês verem, printarem. Tem gente que gosta, né, de printar e tentar entender. Vamos lá, meu povo. Energia geral para os arianos do terceiro decanato, maio e junho. A gente tem uma energia aqui de celebração, de merecimento, dessa entrega que você deu ao universo ou a entrega que o universo lhe deu. A gente tem aqui uma celebração. Isso aqui tudo, gente, é celebração, é a abundância de tudo. É um período em que a saúde pode estar melhorando, se você estiver nesse período doente, ou precisou fazer algum procedimento, vai ter uma melhora bem significativa, bem rápida, bem tranquila. Para você que está trabalhando, fala sobre o fortalecimento ou o vínculo que se estabelece. Gente, muito boa a energia de maio e junho. Tô gostando muito de ver. É aquela energia geral dizendo assim que nesse período aqui, no final das contas, tudo deu certo. Até o que veio, o que virá, né, que a gente vai fazer a leitura de ponto por ponto, até o que virá que precisar de uma atenção, no final, no balanço geral, quando chegar no meio do ano, vocês vão dizer, bom, no geral foi bom, né? No geral, deu para passar bem, deu para passar tranquilo. Isso é muito, muito importante. Vamos lá para a família. A gente tem aqui um chamado para grandes responsabilidades, né? Porque o navio não é só a viagem, não é só o que vem de longe, o ir e vir, o tempo longo, mas é um chamado para responsabilidades bem grandes em nível familiar. Esse chamado pode ser o quê? Um casamento? Pode. Pode ser a restauração de um relacionamento? Pode, que a gente tem a cruz no jogo, né? Na conjunção, a cruz fala sobre restauração, fala sobre renascimento, né? E a gente tem aqui a carta do chamado, da fé também, né?
E o navio são grandes coisas que acontecem, coisas duradouras. Elas acontecem de forma lenta, mas são duradouras, né? E a gente tem a carta dos vínculos, da aliança, né? Que pode ser alguma coisa em nível familiar envolvendo o relacionamento, que pode ser o vínculo em si, um casamento, um noivado, pode ser se mudar, você se mudar para morar em outro lugar em razão de transferência, em razão de. eh, a- Vocês precisam se mudar em razão de trabalho, mas envolve essa questão de casal. E também essa conjunção fala também sobre isso. Fala sobre você se mudar para um outro lugar, você vai casar em outro lugar e lá você vai ficar, pode ser, mas fala acima de tudo sobre uma restauração, né? Depois de um período difícil ou um período assim sofrido, mas não um período sofrido que eu não vejo aqui um período sofrido de brigas, de discussões, mas um período difícil que pode ser em função de distância. Pode ser inclusive que essa distância, né, entre famílias ou entre pessoas que estão estabelecendo essa aliança, pode ser que essa distância não precise existir mais, porque vai haver essa união, né? Também muito boa essa conjunção familiar. Esse período de maio para junho, no geral, é um período bom, porque envolve, assim, período que o pessoal resolve casar, tem férias, né? Muita gente planeja muita coisa nesse período. Vamos ver a saúde do ariano do primeiro decanato, como está lá para maio e junho. Aqui na saúde, a gente pode ter, assim, uma colheita aí de um período, né, que a justiça está sendo feita, que a gente tem a carta da justiça no jogo. A justiça em que aspecto? Como a gente está falando sobre saúde, pode ser a restauração da sua saúde emocional, pode ser a restauração da sua saúde física, no sentido da justiça divina. Como assim? Se você fez um regime, se você precisou fazer um sacrifício para restabelecer a sua saúde, ela pode acontecer, ela vai acontecer, ela pode não, ela vai acontecer, que a gente tem a carta assim das boas energias, da recuperação, da alegria, do prazer, que é a carta de Andara, da cigana Andara, e a gente tem um cavaleiro, né? Que é a chegada dessa restauração. Então é como se fosse assim, esse alívio, essa coisa que a gente sente assim, ai, graças a Deus, finalmente eu estou conseguindo. Uma meta que você estabeleceu para perder peso, uma meta que você estabeleceu para se livrar de algum vício, né? Então a justiça divina está sendo feita por causa do seu compromisso também. A espiritualidade vem lhe ajudando, né? A justiça divina está sendo feita porque você também está se ajudando. Então está um período bom de restauração. O seu compromisso que você estabeleceu com relação à restauração da sua saúde vai acontecer, né? O ariano do primeiro decanato, esse período é, de março, abril, maio e junho, tá com uma conjunção muito boa. Eu tô bem feliz, até eu tô me sentindo assim bem feliz. Vamos ver no amor como é que a gente tá. A gente tem limpeza, temos a carta do cigano, que a gente pode trazer energia feminina também, que para quem está solteiro pode ser a chegada de alguém que está nos nossos círculos sociais, ou pode vir de uma saidinha, essa chegada de alguém pode ser nessa saidinha nossa. E a gente precisa ter cuidado, minha gente, com os lugares que a gente vai. Porque a gente tá com uma energia aqui, a Chuvane é uma energia de grande proteção espiritual, né? Contra a magia, essa coisa, bruxaria, energia negativa. É uma carta de muita força, né? Mas se a gente não tiver cuidado com o ambiente que a gente vai dentro desse contexto de quem tá solteiro, tá bom? Se a gente não toma cuidado nos ambientes que a gente vai, a gente pode criar, a gente pode trazer para nossa vida, na verdade, mais um problema do que um amor que a gente queira, né? Para quem tá num relacionamento, eu senti uma energia assim, com cuidado com ciúme, com possessividade, porque a gente tem aqui a carta das andanças,
que é tudo que acontece da porta da nossa casa para fora, né? E a gente tem essa energia do cigano, com essa de excesso de proteção. Então, você que está no relacionamento, cuidado para você não ser esta pessoa extremamente protetiva ou protetora. Cuidado para não sufocar, né? De repente a gente precisa, né? Como a gente está com uma carta de limpeza, de alívio, de equilíbrio no lado emocional, então de repente você está falando aí de confiança. Confie na pessoa com quem você está, seu esposo, seu namorado, ele tem o direito de sair com os colegas, tomar uma cervejinha, jogar o futebol dele. A sua esposa, a sua namorada tem o direito de sair com as amigas dela, ninguém está fazendo nada errado, né? Então, fala sobre. Pede esse cuidado no campo amoroso para quem está num relacionamento para não grudar demais e o caldo não engrossar, tá bom? Olha, essa conjunção aqui me lembra muito o canto da serpente, ou, desculpa, o canto da sereia, né? É a ilusão digamos, a ilusão da serpente. Por quê? A gente tem uma conjunção muito boa de mudança, de situação, né? A cegonha traz mudanças, mas pede para você não se iludir, né? Porque a carta do violino traz as coisas passageiras, é o que dá aquela alegria momentânea, mas depois passa. A gente tem a carta aqui do Arteme que traz um futuro promissor, algo bom que acontece mais à frente, mas aí a gente tem uma coruja, que ela traz uma energia de silêncio, de discrição, mas também de mau agouro, né? Então, é como se fosse assim: se houver alguma transformação, alguma mudança de situação na questão financeira, pede para você não se iludir. Nem saia cantando por aí, né? Contando com o ovo dentro da galinha. Essa é uma conjunção que fala sobre isso. Não contem com o ovo no popozão da galinha, né? Porque para não se frustrar depois. Porque a gente tem aqui uma energia de cuidado, de atenção, de silêncio e também de mau agouro, e a gente tem a energia de coisas passageiras. Embora algo bom possa vir, mas é preciso você ter muito cuidado com isso que pode chegar, né? Se você já estiver com a vida financeira tranquila, use bem o dinheiro, não use com coisas fúteis, porque fala também sobre perdas, né? Essa carta aqui é de instabilidade, é algo que vem e vai, então envolve perdas, tá bom? E para você que está com a grana curta ou está sem grana, não inventa de gastar o dinheiro dos outros, não inventa de pedir nada emprestado. Pode ser que você não dê conta, né, de pagar, de assumir a responsabilidade, tá bom? Na área financeira, pedir esse alerta. Aqui, na conjunção do trabalho, a gente tem a raposa, a casa, a nuvem e o coração. A gente fala assim: cuidado para as questões de trabalho não interferirem nas questões domésticas. Tem que saber separar, tem que ter sabedoria para separar as coisas, porque quem estiver planejando, para você que é autônomo, né? Porque fala assim a raposa não é só a carta do advogado, dos juristas, né? Do pessoal que está bem atento a leis, mas é também do vendedor, né? Você que tem trabalho autônomo, que trabalha com vendas, tenha cuidado para não colocar o pé na jaca, porque é um período de férias, vai começar o período de férias das crianças, dos filhos. Nesse período de férias, normalmente as vendas tendem, em determinadas áreas, tendem a exponenciar, porque férias, tudo que envolve criança, essa área do que oferece mais para criança, lazer para criança, ou demandas infantis costumam ter vendas melhores, e as outras áreas dão uma caída, né? Tenham cuidado com a questão financeira se você não trabalha com essas demandas infantis nesse período. Não vamos esquecer que estamos lidando com maio, junho, né? Já entrando aí o período de férias. E para você que tem o seu trabalho que não envolve, não tem nada a ver com vendas, mas você pode passar por alguma turbulência na área do trabalho, separa as coisas, tenha a sabedoria de separar as coisas para não dar conflito depois. Para quem trabalha em ambiente familiar, quem tem empresa familiar, também separa bem a questão de trabalho com questões de família, né?
a questão do parentesco. Empresa é empresa. Enquanto vocês estão ali cumprindo expediente, empresa é empresa. Para você que está sem trabalhar, é um período que fala sobre coisas que podem aparecer, mas que não vão ser boas nesse período, não vão se apresentar como viáveis. Pode ser algo passageiro, pode ser que você até consiga, mas seja passageiro. E você é quem vai escolher se você vai pegar ou esperar mais um pouco, né? Para você que quer algo que você precisa de algo mais duradouro, tá falando que não vai durar. Se você procurar algo que mesmo que pode ser assim temporário, uma substituição, tirar férias de alguém e seja temporário, tudo bem. Pode pegar porque você já tem que saber que vai ser temporário. Mas a mensagem para esse período para trabalho é essa, é saber separar o joio do trigo, tá bom, meu povo? Arianos do primeiro decanato, foi isso que eu trouxe para vocês, foi essa energia geral que se apresentou. Espero que, sabendo já antecipadamente dessas energias, vocês já trabalhem bem as questões internas de vocês, emocionais, financeiras, familiares, né? Para que o primeiro semestre de 2026 venha com renovações boas, com vibe boa, tá bom? Um cheirinho queijo em todo mundo. A próxima leitura que eu vou subir vai ser para o ariano do segundo decanato, os nascidos de 1º a 10 de abril, regidos pelo Sol. Trouxe até aqui a imagenzinha. Eu trouxe uma imagem diferente da outra para cada ariano. A do segundo decanato vai ser essa de cá. Ok, minha gente? Um cheirinho queijo. Em breve subirei os vídeos dos arianos do segundo decanato para o primeiro semestre, tá bom? Beijo! Tchau!